Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o romantismo no Brasil, mas especificamente sobre a poesia. Vem comigo! Olha só, inicialmente eu irei falar sobre algumas características que envolvem esse período histórico aqui no Brasil. Olha só, nós temos a vinda da família real em 1808 aqui para o Brasil. O que a gente sabe dessa vinda da família real? O governo, o que nós sabemos sobre a vinda da família real para o Brasil? O governo francês, Napoleão Bonaparte, pressiona Portugal para o bloqueio continental em relação às mercadorias da Inglaterra. Só que Portugal já tinha uma aliança com a Inglaterra, E aí ficou assim, poxa, não compensa pra gente fazer esse bloqueio continental. E agora, pressionado por duas potências, os franceses de um lado, os ingleses do outro, o que é que restou para a pobre família real portuguesa? O Brasil. Então, esse é o motivo, dessa vinda da família real ao Brasil. Nós também temos, em 1822, a independência do Brasil, que é um marco, no romantismo. E aí que a gente vê, a partir dessa época, a grande produção literária no Brasil. Nós também temos a criação de faculdades, e quando eu falo de faculdades, a família real vem ao Brasil, chega ao Brasil. Eles querem ter uma vida parecida, com a vida que eles tinham em Portugal. Então eles começam a... Então Dom João VI, ele promove algumas melhorias na colônia, Algumas criações, algumas criações foram criadas aqui no Brasil durante esse período. Temos também o surgimento de um público leitor. E que público leitor é esse, pessoal? A burguesia. A burguesia está lendo, a burguesia consome arte, a burguesia vai às óperas, que não é a ópera como nós conhecemos hoje, com aquele estilo que é cantado. A ópera eram apresentações teatrais, certo? Outra característica é que nós temos o fim da literatura colonial e o início de uma literatura nacional. Vamos falar de um Brasil, um Brasil medieval, mas vamos falar sobre o Brasil. O romantismo no Brasil, ele tem início com a publicação, da obra Suspiros Poéticos e Saudades, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em uma revista da época. Só que essa obra, é apresentada como um marco. Uma produção interessante de Gonçalves de Magalhães foi essa aqui, Ensaio sobre a Literatura no Brasil. Essa realmente é uma obra que fez diferença. Aqui é apenas como um marco, em relação à literatura no Brasil, à literatura romântica no Brasil. Vou apresentar para vocês, a partir de agora, uma síntese das características do romantismo, retomando aqueles conceitos que nós observamos quando falamos sobre o romantismo de uma forma geral, aquele início do romantismo lá na Europa. E aqui nós retomamos essas características como a subjetividade, o subjetivismo. Olha aqui esse trecho. Saiba que é o coração quem fala e suspira quando a mão escreve. É o coração quem manda. Liberdade de criação, de imaginação, de expressão. Quando a gente fala de liberdade de criação e de expressão, o homem romântico, ele traz uma estética nova, ele rompe com os moldes clássicos. Então, por exemplo, a gente vai observar os versos livres, ou seja, os versos brancos, sem rimas, uma forma livre de se escrever. Perfumada visão romper a nuvem, sentar-se junto a mim nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve. Como que a visão é perfumada, ela rompe nuvem
ela senta junto ao eu lírico e ainda nas pálpebras, nas pálpebras pode ter sim um alento fresco e leve. Não vou exagerar não vou querer botar a galera do romantismo para baixo não. Outra característica, a idealização do mundo, do herói e da mulher, né? Uma característica muito importante do romantismo é a idealização, né? Uma busca, seja pelo ser amado, seja pela pátria, seja pelas questões sociais. Olha só, beijar a luz de Deus nos teus suspiros, sentir as vibrações do paraíso e a teus pés de joelhos, crer ainda que não mente o amor que um anjo inspira, que eu posso na tua alma ser ditoso, beijar-te nos cabelos soluçando e no teu seio ser feliz morrendo. Olha a evasão aqui embaixo, né? Ser feliz morrendo. A morte é o destino, né, desse eu lírico. Uma outra característica é a valorização da natureza, né? O homem, a natureza é um fenômeno, ele é encantado pelas montanhas, cachoeiras, caminhadas pelo bosque, pela floresta. Escapismo, né? Essa fuga. Olha só, eu deixo a vida como deixa o tédio. Do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Ia ler sorriso já. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da infância querida, que os anos não trazem mais. Olha só o saudosismo, né? Deixo a vida como deixa o tédio, ou seja, o homem romântico, a vida é um tédio para ele, a morte é o ideal, a morte é o único caminho, ou o único local, ou a única figura, né, que vai trazer alegria para ele, porque aquilo que ele idealiza, ele não consegue concretizar. Outra característica é o ilogismo, é quando nós não encontramos lógica naquilo que é apresentado. Quando, por exemplo, há elementos que são paradoxais, elementos que são contrastantes, divergentes. Aqui nesse poema, observamos que há um misto de alegria, né? Mas também há tristeza. Ok. Então, vocês já tiveram, né? A apresentação das características do período histórico. Agora nós iremos conhecer alguns autores e obras da poesia romântica. Aqui, por exemplo, né, eu trago o Lord Byron, né, que foi inspiração para os românticos da segunda geração. Aqui eu trago índio, né, o índio, a imagem de uma vestimenta, de um acessório indígena, porque nós temos a primeira geração indianista, mas também, olha só, essa imagem aqui, provavelmente de rugendas, enfim, em que nós vamos observar que a terceira geração já é uma geração de transição. Por quê? Porque eles estão pensando em temas que envolvem a questão social, como, por exemplo, Castro Alves fala sobre a escravidão, né, naquela obra Um Navio Negreiro. Inicialmente, vocês irão observar que a primeira geração indianista, ela apresenta uma característica interessante. É o nacional, o nacionalismo, o ufanismo, e a gente, como nós não temos heróis medievais, o índio brasileiro vai ser esse herói medieval. Aqui nós temos, por exemplo, algumas características como a mitificação de um país, né, da pátria, e até mesmo a mitificação do índio. Xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, o panteísmo, que é quando nós acreditamos, por exemplo, em um Deus universal, sem ser personificado, a religiosidade e o medievalismo. São características das obras que nós observamos nessa primeira geração do romantismo. Aqui, por exemplo, pessoal, vocês têm um escritor, né, o grande nome da poesia indianista, que é Gonçalves Dias. Então, Gonçalves Dias, o que é que a gente vai encontrar na obra de Gonçalves Dias? Nacionalismo, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá no Brasil. Nós iremos também encontrar o indianismo, né? Como, por exemplo, o trecho que eu li, né? Sou guerreiro, sou forte, sou filho da morte. O poema Juca Pirama, que é aquela história do índio que vai lutar, mas é capturado, e ele pede para que a tribo rival
liberte-o, que quando ele volta para a tribo dele, o pai não o aceita, porque ele não morreu como herói, né? O Juca Pirama. Há também o poema Marabá, que é uma índia que nasceu a partir da junção de um português com um índio, né? Ela tem cabelos claros, ela tem olhos cor de safira. Lembrando que esses autores do romantismo, a gente fala, Gonçalves Dias, ele é um autor indianista. Mas lembrem-se, imaginem esse período, todos eles estão produzindo, né? Eles não produzem apenas poemas ou romances de folhetins, eles escrevem as peças para serem apresentadas nas óperas. Gonçalves Dias, ele tem ele escreveu uma peça falando sobre o adultério, mas ele coloca para o público o pensamento, será que a mulher merece morrer ou morreu porque ela o adultério foi culpa da mulher? Ela realmente é culpada, né? Então aqui nós temos o Gonçalves Dias. Então aqui nós temos algumas obras em relação às poesias, o teatro, né? E aqui também a temática presente dentro dessas obras, né? Nacionalismo, indianismo, o panteísmo, o lirismo amoroso. Olha só, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Olha como ele exalta as características do Brasil, ele exalta a nossa fauna, ele exalta a nossa flora, e ele só encontra felicidade quando está aqui. Olha uma poesia indianista, no meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores. Alteiam-se os tetos da altiva nação, são muitos meus filhos, nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já os prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem à voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão dos prodígios de glória e terror. Olha a temática aqui indianista, olha o nome aqui de um povo, né, indígena, os timbiras. E aqui nós temos uma poesia lírico-amorosa para desmistificar que Gonçalves Dias só fala de índio, não é bem assim. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te. Pesar de quanto sofri, muito pensei, cruas ânsias dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Olha o ilogismo, né? Louco aflito a saciar-me, de agravar minha ferida, tornou-me tédio da vida, passos da morte senti, mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Esse só quer viver porque o eu lírico, a idealização chegou e falou, vem cá meu filho que eu vou lhe adotar. Só por isso, né? Ele teria morrido, viu? Ele teria ido lá com os passos da morte, né? Enfim. A segunda geração é uma geração byroniana, a geração mal do século, a geração pessimista, a geração que vai trabalhar com temas místicos, misteriosos, a subjetividade, a flor da pele, né, o sentimentalismo exacerbado. Então aqui, por exemplo, né, nós temos a denominação da segunda geração, né, que é o ultrarromantismo, byronismo ou mal do século. Lembra que eu falei do Lord Byron, né? E uma característica é o sentimentalismo. E esse sentimentalismo está pautado na melancolia, no tédio, no niilismo, que é quando nós não encontramos sentido e utilidade na existência, além do escapismo que pode ser para um sonho, para a solidão, para a morte. E nós tivemos as influências, né, claro, de
Lord Byron e de Goethe. Esse é o nome da segunda geração do modernismo no Brasil, Álvares de Azevedo. Eita, que Álvares de Azevedo é babado. Quem leu Noites na Taverna entende o que eu falo. Quatro amigos, 4 ou 5, 5 amigos se encontram num bar para falar contos de terror. E aí eles falam tantas coisas, meu Deus. Incesto, necrofilia, só muitos babados, viu? Muitos babados nessa obra. Olha só, amigos que se encontram num bar para falar de contos de terror, de histórias de terror, que são histórias que eles mesmos viveram. Aqui nós temos, né, A Lira dos 20 Anos, Conde Lopo, Noite na Taverna, que é um conto, né, que são poesias. No teatro nós temos o Macário. E quais são os temas presentes na obra de Álvares de Azevedo? É o nosso Lord Byron brasileiro, né? Fantasia, sonho, morte, idealização e sensualidade quando se fala de amor e quando se fala de um elemento gótico, né? Macabro, sombrio, né? A gente está falando de seres fantásticos e do oculto, né? De ocultismo, de mistério. Olha só, algumas poesias do Álvares de Azevedo. Eu deixo a vida como deixo o tédio, né, que nós lemos anteriormente. Do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Olha outra obra, né? Aqui uma poesia irônica. Poetas, amanhã o meu cadáver, minha tripa cortai mais sonorosa. Façam dela uma corda e cantem nela os amores da vida esperançosa. Olha uma característica, uma poesia gótica, né, com esses elementos macabros. Olha só, Cavaleiro das Armas Escuras, onde vais pelas trevas impuras? Com a espada sanguenta na mão, por que brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes vertem fogo do teu coração? Cavaleiro, quem és? O remorso? Do cordel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó, da estrada, acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e morder-te o fantasma, os pés, né? Olha só o tema macabro, místico. Esse poema apareceu lá no início, eu acho que eu até falei que foi de Gonçalves Dias, mas aqui nós temos aqui o autor. Essa não, essa aqui. Fui lá na terceira, mas volto. Não posso esquecer, gente, de outros autores também da segunda geração, como Casimiro de Abreu, né? Que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que o tempo não volta mais atrás. Olha, o saudosismo em relação à infância. Junqueira Freire foi outro autor, né? Junqueira Freire, que era padre. Nós também temos um outro autor, que é Fagundes Varela, que ele já inicia o poema cheque dele, né? É Cântico do Calvário, quando ele inicia, dedico esse poema ao meu filho morto, a 12 de dezembro de 1800 e alguma coisa. Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela são nomes, né, são nomes da poesia da segunda geração. Aqui, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a terceira geração do romantismo na poesia, né, que é a geração condoeira, né, que vai voar, vai olhar de uma visão panorâmica, né? Então a gente vai observar que esses poetas como Castro Alves, eles irão escrever em diversas perspectivas. Inclusive, o que é mais importante nessa geração é a perspectiva social. Então aqui, né, nós temos as características, né, dessa geração condoeira, do condor, né? Então nós iremos observar como temas. Nós iremos observar que os temas envolvem, né, questões sociais, questões políticas, questões humanitárias. O contexto, né? Nós temos aqui as lutas abolicionistas, as lutas republicanas e quais são a influência, né, desses
escritores da terceira geração, a gente vê em Victor Hugo, né? A gente observa que a literatura romântica francesa, ela vai buscar nesses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, uma luta, né, do eu lírico. Então, com certeza, ele, né, o Victor Hugo, foi uma inspiração para escritores da terceira geração, dentro da poesia. Eis que apresento um moço que fica na Praça da Matriz, com a mão assim, Castro Alves, né? Então, na poesia nós temos algumas obras como Espumas Flutuantes, né? Os Escravos. No teatro ele escreve Gonzaga ou a Revolução de Minas. E aqui nós temos os temas, né? Os temas encontrados dentro da obra de Castro Alves. Ele escreve dentro de uma ampla perspectiva temática, mas, né, ele é o poeta dos escravos, então ele fala, né, aquele poema maravilhoso que eu já mostro a vocês um trecho, sobre o abolicionismo, sobre a escravidão, né, liberalismo, lirismo amoroso, o escapismo também. Ele é como Gregório de Matos lá do Barroco, ele escreve dentro do satírico, do lírico, do religioso, do amoroso, mas ele é conhecido, de fato, como o poeta dos escravos, né, pela essa causa social. Olha só o trecho do Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Esse poema, gente, eu leio e fico arrepiada. Vem à mente os outros trechos, né, desse sofrimento dos povos, né, africanos, que foram escravizados e que são os nossos antepassados. Olha um poema lírico. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada mole e molente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Olha que delícia. Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exalavam as silvas da campina e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala e de leve oscilando ao tom das auras iam na face trêmulos beijá-la. Olha só, enquanto a mulher da segunda geração, né, do byronismo, do ultrarromantismo, ela é inalcançável, a mulher, né, ou o ser amado ou idealizado aqui na terceira geração, ele já está próximo. Olha como essa mulher que o eu lírico fala, né, de quem o eu lírico fala, ele já vê o roupão aberto, né, o cabelo solto, o pé descalço. Essa mulher, ela já está unida com esse eu lírico, né? Ele não mais idealiza ali de uma forma utópica. Olha um outro poema. O século é grande no espaço, há um drama de treva e luz. Como Cristo, a liberdade, sangra no poste da cruz. Um corvo escuro anegrado, das asas d'águia dos céus, arquejam peitos e frontes nos lábios dos horizontes. Há um riso de luz. É Deus! Olha um tema religioso, né? Que lindo esse poema. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Mocidade e morte. Olha esse escapismo aqui. Morrer. Quanto este mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas. Não. O seio da amante é um lago virgem. Quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banharam de pranto as alvoradas. Minha alma é borboleta que se espaneja, o pó das asas lúcidas douradas, e a mesma voz repete-me terrível, com um gargalhada sarcástico. Impossível, né? Aqui a gente tem evasão, desejo de morte,
a voz, né, terrível, né, que repete, é impossível, né, que horror. Ok, olha mais outras, né? Boa noite, Maria, eu vou me embora, a lua nas janelas bate em cheiro. Boa noite, Maria, é tarde, não me apertes assim contra teu seio. Boa noite, tu dizes boa noite, mas não digas assim por entre beijos, mas não o digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam meus desejos. E deixo para vocês esse belíssimo poema de Álvaro de Azevedo para nós encerrarmos essa aula cheia de paixão, de sentimento, de idealização, de subjetividade, né? Que é um poema de Álvaro de Azevedo. Olha que lindo. Amor. Amemos. Quero de amor viver no teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez e nos teus ardentes prantos, suspirar minha languidez. Eita, que coisa boa é amar, né, galera? Então vamos amar, vamos amar. Encerro a aula aqui e nós iremos para uma próxima aula falar sobre a prosa romântica. É babado esse romantismo, hein? É coisa para falar. Um forte abraço.